Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, não vai ser um vídeo em que eu pego um texto bíblico pequeno e faço a explicação dele, mas será um vídeo um tanto quanto diferente para a gente poder ficar em alerta, ficarmos atentos em relação à sã doutrina, em relação ao verdadeiro evangelho. Vamos nessa? Pois bem, deixe-me compartilhar aqui o Zoom para eu poder ler os textos bíblicos, para a gente poder embasar aqui, dar prosseguimento no nosso vídeo de hoje. O primeiro texto que eu quero ler para vocês aqui é o seguinte, tá? Lá em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 10, diz assim, 10 não, 11, perdão. E vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão, né? O que que isso significa? O que que isso quer dizer, né? Parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Deixa eu tentar contextualizar aqui para depois chegar aqui no cerne do nosso vídeo. Satanás ele vai tentar impedir que o filho nasça, o filho da mulher nasça. Isso está narrado no capítulo anterior de Apocalipse, né? Então ele tenta fazer com que o filho da mulher não nasça, que é o filho prometido lá em Gênesis 3,15, que é o próprio Jesus Cristo, o Deus encarnado, né? Então, o dragão, que é a serpente, né, a antiga serpente, vai tentar impedir, e quando percebe que não consegue fazê-lo, o que ele faz? Ele chama os seus aliados para começar a perseguir a igreja. E aí há dois tipos de perseguições: a perseguição física, que é representada no livro de Apocalipse ali pela besta que emerge do mar, e a representação e a perseguição, perdão, intelectual, representada pela besta que emerge da terra, nesse texto que nós lemos aqui agora. E aí eu quero chegar no cerne do nosso vídeo, que é sobre a besta de Apocalipse governar muitas igrejas evangélicas. E aí eu quero compartilhar alguns textos para poder explicar, né, isso aqui. Veja, quando eu digo que a besta de Apocalipse governa várias igrejas, ou algumas igrejas, a gente precisa tentar entender isso e contextualizar à luz da Bíblia Sagrada, né? O que que isso significa? O que significa a besta, um dos aliados de Satanás, governar a igreja? Então a gente precisa entender o que que é isso. Tá? E aí eu começo aqui lendo 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11. Veja só o que diz. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios, né? Então, o que que significa desígnios? O que que essa palavra aqui quer dizer? O que que esse versículo aqui está dizendo? Por que que Paulo está aconselhando para que nós não ignoremos, ou seja, nós não deixemos de conhecer quais os desígnios de Satanás, né? Então, a palavra ignorar a desconhecer, né? Gnose, né? Gnose é conhecimento e gnose, né, é de desconhecimento. Então, Paulo está aconselhando aqui os cristãos lá de Corinto para que eles não deixem de conhecer quais os desígnios de Satanás. E aí a palavra desígnio, aqui, ó, se você observar, é a palavra noma, que significa mente, né? A palavra mente, entendimento, a ideia é essa, de entendimento, tá? A palavra, na verdade, é noema, tá? Noma não, noema, tá? Que vem da palavra nous, tá? Que vem da palavra nous, que significa mente. A gente fala muito do efeito noético do pecado, né? O efeito que o pecado causou na mente, né? Então, essa palavra noema significa entendimento. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não deixeis de conhecer qual é o entendimento de Satanás. Onde é que Satanás age? Qual é a ação dele? Né? E essa palavra noema, que vem de luz, que vem de mente, está dizendo o seguinte, olha, a ação de Satanás, ela é na mente. E onde é que isso fica comprovado? Se nós formos lá em Gênesis 3,15, ou melhor, lá no capítulo 3 de Gênesis, onde é narrada a queda de Adão, né, e de Eva, nós vamos perceber que Satanás, ali representado, simbolizado pela serpente, ele faz esse ataque noético a Adão e a Eva, ou seja, ele vai por meio da conversa, atacando o entendimento de Eva até que ela
decide então desobedecer a Deus. E ao desobedecer a Deus, Adão também o faz. Então Satanás, ele cumpriu o propósito que ele estabeleceu. Logo, Adão e Eva desprezaram os desígnios de Satanás. Eles não quiseram conhecer o desígnio de Satanás. E aí foram envolvidos na conversa, e então eles desobedeceram a Deus. Ou seja, isso aqui nos mostra, esse texto lá de Gênesis 3, que o alvo principal de Satanás não é dinheiro, não é fortuna, não é nada disso, que muita gente anda falando por aí, né? Isso faz parte do domínio da besta sobre muitas igrejas, né? O alvo de Satanás é exatamente a mente, é exatamente o entendimento. Perceba que isso é tão claro que quando Jesus ele diz assim, ele faz a síntese da lei, né? Citando um texto lá de Deuteronômio e acrescenta uma palavra. Veja o que ele diz. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. A palavra aqui é a mesma, né? Noema, nus, né? Do teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja que amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento quer dizer que nós devemos conhecer a Deus, né, em profundidade. Se nós não entendemos quem Deus é, para depois entendermos quem nós somos e depois, consequentemente, entender o que Deus fez, nós estaremos muito susceptíveis aos ataques de quem? De Satanás, aos modos ou aos modos operantes de Satanás. Então é importante que nós conheçamos quais os desígnios de Satanás, ou seja, ele atua na mente. E eu quero ler mais um texto bíblico aqui, agora ele está lá em Efésios capítulo 6, no versículo 11, veja o que diz, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ó, ciladas do diabo. Que palavra é essa aqui, ó? Ciladas, né? Essa palavra aqui, ó, é a mesma palavra na nossa língua portuguesa para método, ó. A palavra é exatamente essa, ó, metodeia, né? De artimanha, de estratagema, de modus operandi. Então, Satanás ele bola uma estratégia de guerra, um estratagema, né? Um método de guerra para poder então fazer com que aquele que é filho de Deus, ele então desobedeça a Deus, né? Assim como ele fez lá no Éden. Então perceba que essas palavras aqui, todas elas atuam no campo do entendimento, no campo do intelecto, tá? E quando eu digo ou disse no início do vídeo, né, que a besta de Apocalipse ela governa muitas igrejas, é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Essa falta de entendimento do texto bíblico, essa carência de compreensão do texto bíblico, faz com que essas pessoas pervertam o texto bíblico, né? E essa perversão é sim ação, é a cilada, é sim o desígnio de Satanás, de modo que o evangelho é pervertido e de modo que a verdade ali, ela é escondida ou deturpada, tá? Então a gente percebe que essa besta aqui, ó, do Apocalipse, que está aqui, ó, no capítulo 13, no versículo 11, ó, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Olha, 2 chifres, parecendo um cordeiro, olha, parecia um cordeiro. As igrejas falando de amor, as igrejas falando de perdão, as igrejas falando de várias coisas, né? Mas por detrás de tudo isso não tem a essência do evangelho, o real evangelho, o verdadeiro evangelho, né? Porque ela vai falar como um dragão. Veja, o que que isso significa? Vamos pensar em alguns exemplos aqui, tá? Quando a gente fala em liberalismo teológico, uma das coisas que o liberalismo teológico trouxe para dentro da igreja é que Jesus Cristo ele não ressuscitou, né? Se ele não ressuscitou, a gente vai ter um monte de problemas. E tem muita gente aceitando que o importante é o que ele ensinou, né? Então, o importante é o que ele ensinou. Então, isso aqui é um dos maiores males que aconteceu na igreja. É uma das ações da besta que emerge da terra. Outra que a gente vê aí é no famoso aí neopentecostalismo, né? Onde a gente vai perceber tanta coisa acontecendo, mas tanta coisa acontecendo que a Bíblia praticamente só serve ali de um amuleto e nada mais. Então, essas manifestações ou esses fenômenos que se percebem numa igreja neopentecostal e em muitas igrejas pentecostais, isso não é bíblico.
não é bíblico. E por não ser bíblico, e abrirem a Bíblia e extraírem dali dizendo que é bíblico, isso acontece porque a besta que emerge da terra é quem governa a mentalidade dos líderes dessas igrejas. Aí eu não vou citar o nome de nenhum deles, que é para não personalizar, mas esse mal ele está generalizado. A besta que emerge da terra, ela tem governado muitas igrejas. A gente pode falar, por exemplo, do pastorado feminino, né? Não só do pastorado feminino, como do oficialato feminino, né? Mulheres presbíteras, pastoras, diaconisas. Então, tudo isso faz parte das estratagemas de Satanás. Tudo isso faz parte da ação noética do diabo dentro da igreja, porque há princípios bíblicos, há verdades bíblicas em relação a isso, né? A gente pode ver também aí a ideia de se levantar pastores de igrejas, e eu vou colocar pastores entre aspas aqui, né? Igrejas entre aspas, muito cuidado para falar, citar a igreja, né? Porque igreja é do Senhor, então a gente precisa ter uma certa cautela quando fala isso, de pastores sem nenhuma formação teológica, sem nenhum entendimento bíblico, sem nenhuma formação bíblica, sendo levantados e ainda sendo aplaudido, né? Por conta da sua ignorância, né? Então, o brasileiro ele tem o mal, né? De aplaudir o ignorante, né? Então, isso tem acontecido também com muita frequência. E isso também faz parte das estratagemas de Satanás. Como é que um pastor sem nenhum conhecimento bíblico vai ensinar a igreja sobre pecado? Vai ensinar a igreja sobre salvação? Vai ensinar a igreja sobre a obra de Cristo? Como é que um pastor sem formação nenhuma vai fazer isso? Né? A gente vê um outro mal também adentrando dentro da igreja, é a tal da teologia da missão integral, né? Então é outro estratagema, né? É outro desígnio de Satanás. A gente percebe também em muitas igrejas pentecostais os fenômenos, principalmente das línguas estranhas, que faz com que pessoas se sintam mais espirituais que outras, mais importantes do que outras, que faz com que elas se sintam em um degrau acima, né? Em uma língua estranha, língua exatamente como você percebe no meio pentecostal, tá? Não tem nada a ver com língua estranha, à luz de toda a escritura, que é uma língua diferente da língua do hebreu, uma língua estranha, tá? Não tem nada a ver com o que está língua estranha nas escrituras, tá? E aí, essas igrejas lotadas aí com profecias, né? Com falsos profetas, você está percebendo isso também, né? Tem uns aí que a igreja lota, começa a falar nome, começa a falar CPF, começa, né? E acaba acertando. E aí as pessoas acreditam que isso é de fato de Deus, mas na verdade isso também não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, porque para a igreja deve ser pregado o Evangelho, deve ser pregado que o homem é pecador, deve ser pregado que o homem precisa de Jesus Cristo, que sem Jesus Cristo o homem não pode ver a Deus, não pode conseguir a salvação. Mas enfim, essas igrejas estão muito preocupadas com outras coisas, teologia da prosperidade, né? Esse ensino de que você precisa ofertar, de que você precisa dar o dízimo para você poder ser próximo. Então, tudo isso, absolutamente tudo isso faz parte dos estratagemas, né? Dos desígnios, dos ardis de Satanás para perverter a igreja, né? Então, isso aqui eu citei só algumas, tá? Então a gente vai perceber que sim, a besta do Apocalipse governa muitas igrejas. A besta do Apocalipse, ela governa muitas igrejas. Ela está atuando em muitas igrejas, né? E o pior não é isso. O pior é quando você conversa com alguma dessas pessoas e tenta trazer um aconselhamento bíblico. Vamos abrir a Bíblia para conversar. Essas pessoas simplesmente debocham, né? Dizem que, umas até dizem que você não tem a unção do Espírito Santo para poder fazer isso ou para fazer aquilo, né? E acaba que estão sendo enganadas pela besta que emerge da terra, porque ela parece um cordeiro, mas ela fala como um dragão, né? Então, só para eu citar um exemplo, poder caminhar aqui para o final desse vídeo, certa vez eu estava começando ainda, já tem um tempo isso, começando ainda a ensinar na igreja, a levar a mensagem do Evangelho, e um homem que era o pastor de uma igreja me disse para que ó, então você vai trazer a mensagem no dia tal. Aí eu, tá, tudo bem, legal, então eu vou preparar a mensagem, eu vou ler o texto, eu vou fazer tudo isso. E o conselho que eu recebi dessa pessoa foi que não faça isso, que o Espírito Santo vai te revelar ao longo da semana. Então, percebe que isso não tem nada a ver com o Evangelho, né? Deus não nos deu um livro para que nós não lêssemos, para que nós não o compreendêssemos, para que nós não o estudássemos.
Deus nos deu um livro para que nós o estudássemos, para que nós o investigássemos, para que nós nos debruçássemos nesse livro. Então, você percebe que muitas igrejas evangélicas, né, estão sendo governados pela besta que emerge da terra, né, um dos aliados de Satanás. E isso é um problema. O que acontece também é que muitas outras igrejas que percebem isso, igrejas históricas, igrejas sérias, costumam não falar nada, costumam não dizer nada, para que não, com um certo receio, ou não sei exatamente que termos há, mas não querendo entrar numa discussão que talvez na mentalidade dessas pessoas seja desnecessária. Né? Então é um tanto quanto também perigoso a gente pensar dessa forma, tudo bem? Então, esse foi o nosso vídeo aí dessa semana. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ter misericórdia dessas igrejas, que Deus possa levantar homens para que possam mostrar isso a eles e que sejam iluminados pelo Espírito Santo, pelo verdadeiro conhecimento da verdade, que é a verdade bíblica. Tudo bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa aqui o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e se você deseja colaborar no crescimento desse canal, você pode se tornar membro, né? E ao fazê-lo, você terá acesso aí a conteúdos exclusivos para membros. Estou preparando um outro curso para os membros aqui do canal, que é sobre os atributos de Deus. Vamos falar de alguns atributos de Deus, e esse curso vai estar disponível apenas para quem é membro aqui do canal, tá? Por apenas R$ 4,99 você vai ajudar aqui no crescimento desse canal, tá? Eu escrevi também um e-book, um breve ensaio teológico sobre educação cristã. Se você também deseja ajudar, vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa então ter acesso a este e-book, tudo bem? Então, fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.